Nesse canal é comum ter comentários da galera perguntando se Bach já tá acabando, onde tem mais coisas para ler, o quão grande a obra é, e eu sempre respondo pra galera, Bach é muito maior do que a maioria pensa. Então hoje eu decidi fazer uma lista mostrando o que é o Bachverso, o quão grande é esse mangá que figura nas listas de maiores mangás do mundo. Devo dizer, galera, humildemente aqui, que a maioria dos sites especializados que eu pesquisei tanto no Brasil quanto lá fora ainda não fizeram uma cobertura 100% correta. E mesmo não fazendo, Bach já figurava entre os maiores mangás da história, os mangás mais longos. Como a maioria já sabe, Bach é a obra principal de Keisuke Itagaki. Com a chegada da obra na Netflix, novos fãs surgiram. E eu vejo constantemente perguntas se tem mais coisas no mangá. E sim, galera, o que foi mostrado na Netflix é apenas uma camada superficial. Então eu irei apresentar um panorama geral para vocês que querem conhecer todos esses mangás, para entender de fato a lore de Bach. Para começar, o que é o Bachverso? É tudo que temos de material envolvendo a lore desse mundo, do ponto zero até o final. Isso se estende para livros, novels e mangás, tendo obras que não são feitas por Itagaki, mas pertencem ao mesmo mundo, por estarem conectadas por seus personagens e eventos. Vale ressaltar, galera, que aqui eu irei pegar única e exclusivamente mangás para vocês terem dimensão da coisa, mas eu não farei isso com novels e livros, pois tem muita coisa que eu mesmo nem tive acesso a esse material, só tem lá no Japão. Porém, mangás de crossovers e capítulos comemorativos eu não irei fazer por aqui. Mas enfim, arrebentem esse like e vamos começar. Primeiro, abrindo a lista, Shin Garouden, e aqui já devo começar explicando que Garouden e Bach pertencem ao mesmo universo. Antigamente tínhamos muitas dúvidas sobre isso, mas com o passar do tempo, vimos essa confirmação em Bach Gaiden Yuenshi. Tudo o que acontece no mundo de Garouden acontece no mundo de Bach. A lore utilizada é basicamente a mesma. Personagens como Jumei Kuga e Mumon Katsuragi, o irmão de Katsumi Orochi, transitam pelas obras. Eventos de lutas, organizações e etc. estão ligadas ao mesmo mundo. O próprio Jumei Kuga já apareceu em Bakidou, prestes a desafiar o Doppo, mas não sabemos o resultado. Fora isso, o criador de Garouden, Baku Yomimakura, escolheu Itagaki para desenhar Garouden. Porém, galera, Shin Garouden aqui não é desenhado ou roteirizado por Itagaki. O roteiro é do Baku e a arte é de Nobi Masami. Alguém pode questionar agora o porquê de colocar aqui então, e a resposta é simples, é o mesmo mundo. Quem está familiarizado com Bach vai se lembrar do nome Mitsuyo Maeda, ele que foi mencionado como um lutador lendário em diversos momentos na obra de Bach. Na luta de Jack Hama contra Motobi mesmo, uma história foi brevemente contada, mas é aqui em Shin Garouden que conheceremos a história de Mitsuyo Maeda, o Conde Koma, considerado o pai do jiu-jitsu brasileiro. Nos será mostrado o ano em que ele veio para o Brasil, em Belém do Pará, e mostrou o judô para Carlos Gracie, o irmão de Hélio, aquele que seria o grande fundador do jiu-jitsu brasileiro. Na época, Carlos ainda era uma criança, e ver esse mundo marcial no Brasil sendo explorado, galera, é incrível. A história até volta depois tempos atrás para adaptar o ano de 1904 até mais ou menos o ano de 1914. E paralelo a isso, a história nos irá mostrar um ancestral de Tamba Bunshishi, um personagem muito importante, vale ressaltar. Galera, Shin Garouden é um mangá curtinho que infelizmente não veio para os Estados Unidos e muito menos para o Brasil. É muito difícil encontrar traduções ou até mesmo esse mangá, e talvez ele até tenha continuado no Japão, mas pelo que eu sei das minhas pesquisas, o mangá tem 7 capítulos que ainda não foi finalizado, porém entra aqui no Bachverso. O próximo é Bach Gaiden Kenjin, roteirizado por Keisuke Itagaki, desenhado por Miyatani Kengo. Kenjin conta um passado antes de Bach nascer, numa época em que Yujiro Hama não era o maior da Terra, e sim seu pai, Yuichiro Hama, que reinava modestamente nas sombras. Porém, o que vemos aqui de fato são os confrontos de Orochi Doppo e como ele conquistou o título de Deus da Guerra, o título de Matador de Tigres e por aí vai.
De tabela, galera, temos o encontro de Doppo e o próprio Yuichiro, que é algo fantástico. Esse Gaiden já está adaptado aqui no canal, caso alguém não conheça, vai estar aqui no card, ou você pode procurar na playlist do nosso canal, que você terá acesso à narração. O próximo é Garouden Boy. Roteirizado por Baku Uemakura e desenhado por Keisuke Itagaki, Garouden Boy conta a história de um garoto chamado Tamba Bunshishi, como eu disse ali atrás, que ele iria ser importante para essa história. E como foi a infância desse cara, galera? A partir daí, uma ramificação absurda aconteceria para dentro do mundo de Baki. Apesar de ter sido lançada mais ou menos 20 anos atrás, essa obra veio depois de Garouden, a obra que serviu de inspiração para Keisuke Itagaki. E é justamente o próximo nome da nossa lista, Garouden. Roteirizado por Baku Uemakura e desenhado por Keisuke Itagaki. Garouden, galera, foi lançado no século passado, onde a jornada de Tamba para se tornar um lutador lendário será mostrada para a gente, e de tabela, como surgiu e o quão fortes são alguns personagens que apareceram em Baki de relance, como era Jumei Kuga e o próprio Tamba, que deve aparecer eventualmente no mangá de Baki Gaiden Yuenshi. Todos esses questionamentos serão respondidos aqui para a gente, e muito mais. Pessoal, é uma história extremamente bacana, um prato cheio para quem é fã de Baki e uma leitura obrigatória para todo mundo que quer conhecer a lore a fundo. Foi aqui em Garouden que o Itagaki puxou boa parte da sua inspiração para transformar Baki na potência que é hoje. Garouden surge de início não como mangá, mas como livros, ou melhor, novels, e foi dessa fonte que o Itagaki bebeu com muitas sobras. Se eu não me engano, são 13 novels extensas, e o que foi adaptado em mangá é só uma parte da coisa. Por aqui, é o Itagaki que desenha. Numa época em que ele já fazia Baki e seu traço já estava evoluído, ele apresenta, junto com a história de Baki, um mangá formidável, baita obra, galera. Quem já jogou Garouden no PS2 já deve saber que Yujiro Hama é um personagem jogável nesse mundo e viu ele enfrentando personagens de Garouden, mas eu sei que muita gente não sabia disso. E aqui, galera, vale ressaltar que eu estou me limitando à interação de Baki e Garouden, pois o próprio verso de Garouden vai criando ramificações intermináveis de outros personagens. Porém, eu acredito que não convém trazer isso pra cá, pois o foco precisa ser Baki. Mas se porventura você for considerar as ramificações de Garouden como parte do mundo de Baki, a coisa vai se escalar ainda mais. Caso queiram que eu traga Garouden aqui pro canal e ir expandindo tudo isso, saibam que será um baita prazer. Porém, como eu disse, essas outras ramificações não terão qualquer ligação com os personagens de Baki. Você não vai ver o Yujiro sendo mencionado, o Baki, o Hanayama e por aí vai. O próximo é o Baki Gaiden Gaia de 2009. E aqui, pessoal, não confundam com o novo Gaiden do Gaia, que ainda será mencionado nessa lista. Esse Gaiden do Gaia de 2009 é aquela história em que na sua época militar ele saiu de dentro de um soldado que fingia ser ele e muito mais. Aí você deve me perguntar como ele entrou. Pensa um pouco, a dica é o lugar que alguma coisa sai. Que bosta, cara. Enfim, pessoal, um dia, se Deus quiser, eu tomo coragem e trago esse Gaiden para cá. O próximo é Baki Gaiden Yuenshi, roteirizado por Baku Uemakura, o criador de Garouden, e também por Keisuke Itagaki. Yuenshi é desenhado por Fujita Yuria e é um mangá que crava a união definitiva do mundo de Baki com Garouden, pois os personagens de ambas as obras se envolvem efetivamente em suas relações. A estrela principal aqui é Mumon Katsuragi, o irmão de Katsumi Orochi. A história aqui irá adaptar o momento em que Doppo foi buscar Katsumi, e Mumon, o irmão mais velho, seguiu outro rumo, enquanto Katsumi afiou seu estilo no karatê do Shinshinkai e se tornou um dos maiores karatecas de todo o mundo. Mumon Katsuragi foi até Taizan Matsumoto, o pai de Kozui e a namorada de Baki. Lá, Mumon aprendeu com um dos maiores nomes que já passaram pela arena subterrânea, e se tornou um lutador absurdo, e a gente torce para aparecer em Baki Haren. Esse mangá ainda está em lançamento, adaptando a novel, e eu sei que vocês vão falar aí para eu voltar com os vídeos de Baki Yuenshi. E eu vou voltar, não se preocupem. E para quem tá por fora, aqui no canal temos alguns vídeos de Yuenshi, e se você não conhece, vá assistir que é algo absurdo. Pra você ter ideia, muitos fãs de Baki acham que essa história é o ponto alto de toda a lore. É bonita graficamente, as lutas são incríveis e a história é extremamente emocionante.
Depois disso, entramos em Baki Gaiden Kizuzura, roteirizado por Keisuke Itagaki, desenhado por Imaushi Ukinao. Essa é uma história que conta sobre o período em que Kaoru Hanayama estava na escola e ele precisava conciliar a sua vida de yakuza com a de um estudante. Nesse período, Hanayama enfrentou novos desafios, e eu já trouxe alguns capítulos desse mangá aqui no canal, só preciso dar continuidade. Kizuzura é importante pois temos novos feitos e histórias incríveis, que ligam diretamente ao próximo nome da nossa lista, que é Grappler Baki. Roteirizado e desenhado por Keisuke Itagaki, Baki é a série que estamos adaptando em ordem cronológica aqui no canal. Nós vemos o desejo ardente de Baki para se tornar o mais forte do mundo. Ou melhor, aquele que quer superar Yujiro Hama, como será todo o processo que ele vai ter que percorrer para superar o seu pai, que é detentor do título da criatura mais forte da Terra. Toda a infância de Baki até a sua vida pré-adulta e o torneio máximo estarão aqui. Esse torneio é o evento que reunirá alguns dos maiores lutadores do mundo na arena subterrânea de Tokugawa. E para muitos, galera, é o melhor e maior torneio que já tivemos em Baki. Nesse momento, estamos fazendo aqui no canal, então acompanhe. E com o último capítulo de Grappler Baki, temos Igari e Montitoba saindo do Tokyo Domo, saindo do torneio máximo, e logo em seguida já entramos para o próximo mangá em questão, que é justamente Grappler Baki Gaiden Igari vs Montitoba. Escrito e desenhado por Keisuke Itagaki, aqui é onde esses dois lutadores lendários irão se enfrentar. E para quem não sabe, galera, Montitoba é uma homenagem ao gigante Baba, e Igari é uma homenagem a Antonio Inoki, e nesse mangá, o Itagaki expande essa homenagem. Esses dias mesmo eu vi um vídeo viralizando onde o Lyoto Machida contou uma história sobre o dia em que ele levou alguns tapas do Antonio Inoki. Então o Apo vai deixar aparecendo aqui na tela como foi esse tapão e a história contada pelo próprio Lyoto Machida. Quando é que tu se tornou profissional? Com 23 anos eu entrei num escritório no Japão. Tá. Tem um cara que tinha um queixo grande e já morreu. Ah. Aquele que me deu um tapa uma vez, né? Qual é o nome dele mesmo? Inoki, Antônio Inoki. Isso, isso. Nossa, ele te deu uns tapão sinistro na cara. Aquele era a lenda, ele era uma lenda no Japão, né? Esse cara muito famoso e ele disse que uma vez um pai chegou com ele... Tu sabia que ele te dá uns tapas na cara? Não sabia. Eu sabia que existia essa lenda lá do tapa. Tá. Mas quando... o que aconteceu? Essa lenda é o seguinte, diziam que o Inoki, o pai de um garoto chamou o Inoki, eu preciso que você dê um jeito no meu filho. Aí bem que chama esse menino aqui, ele deu um tapa na cara do menino, só. E o menino teve sucesso na vida, entendeu? Conseguiu se formar, trabalhar, ganhar dinheiro. Então ficou uma lenda, sabe? Onde ele desse o tapa, ficava sucesso, né? Deu certo de novo, né? De novo, entendeu? Então... Ô, Jean, você não tá entendendo. Ele deu umas tapas na cara do Lyoto, que eu fiquei, caralho, o Lyoto vai meter ali a porrada. Ele tá assim, tu tinha acabado de sair de uma luta, né? Eu saí do ringue, era no ringue, né? Eu saí do ringue, quando eu fui limpar o suor assim, rapaz, ele levantou e pá! Aí eu fiquei assim, sabe? Ele deu mais dois, pá, pá! Eu digo, rapaz, aí eu devolvo ou não devolvo? Eu disse, não, vou ficar quieto, entendeu? Porque se eu devolver, eu vou ser demitido. Isso é maluco, porque tu tomou uns tapão na cara sem saber que tu tomou uns tapão na cara. Eu não sabia. Mas que foi ele, meu padrinho, né? O padrinho foi lá e batizou, entendeu? O batismo foi pesado. Tu ficou com ele quanto tempo? Eu fiquei com ele uns 2002 até 2005. Depois eu saí. Tá. Porra, e ele era engraçadão, porque ele tinha um queixão assim. Ele lutou com o Muhammad Ali em 1975. Eu vi isso também. Mas era uma luta, ele foi de wrestling, não é? Isso. Né? Mas foi assim, porque o Muhammad Ali, ele chegou no Japão e mudou todas as regras. O evento estava formado. Não, agora a regra vai ser totalmente minha. Né? Entendeu? Se você só pode me chutar se você estiver deitado, colocou algumas regras. Então as pessoas não entendiam. Quando as pessoas olham o vídeo, não entendem porque ele fez aquilo, né? Uhum. Se eu segurar na corda, você não pode me derrubar, entendeu? Várias coisas assim, né? Que foi colocado lá na hora. A equipe, na verdade, não foi o Ali, foi a equipe do Muhammad Ali. Não, vamos trocar isso aqui, entendeu? Entendi. Então, como vocês viram, galera, tem muita coisa aí que o Itagaki homenageou. Então, caso vocês queiram conhecer melhor esse personagem no mundo de Baki, façam um bom proveito. Ou se você quer esperar eu trazer esse mangá, aguente, a gente vai passando por ordem cronológica e no final do torneio máximo vai ter aqui pra vocês.
O próximo é o Baki Gaiden Scarface, escrito por Keisuke Itagaki, desenhado por Maushi Ukinao. Esse mangá conta partes da vida de Kaoru Hanayama, mas não necessariamente em ordem cronológica. O começo acontece num período, depois vamos mais ou menos para uma época da saga dos prisioneiros, e ele continua contando tramas e tramas da vida de Hanayama e os problemas que envolvem a máfia. Aqui no canal temos boa parte desse mangá adaptado. Eu não lancei os últimos porque estava aguardando sair um novo capítulo para compilar. E basicamente nessa história temos Hanayama enfrentando inúmeros desafios. Um período em que ele passou na cadeia, o momento em que ele enfrentou um tubarão branco gigante que muitos consideram um megalodon, e finalmente temos o Grandmaster sendo apresentado pra gente. Esse é um dos inimigos mais sinistros que Hanayama já enfrentou. E tudo isso está adaptado aqui no canal, vai estar aqui no card para você clicar e ir lá pra playlist. Em seguida temos Baki ou New Grappler Baki, chame como o achar melhor, escrito e desenhado por Keisuke Itagaki. Aqui temos a história que a maioria dos fãs da nova geração já conhece, pois foi a partir desse momento que a Netflix começou a adaptar. A saga dos prisioneiros no Corredor da Morte é inserida logo de cara. Os eventos mais brutais de toda a obra provavelmente acontecem nesse arco, pois é brutalidade atrás de brutalidade. Em seguida, passamos pelo grande desafio chinês, onde um torneio é proposto e grandes eventos acontecem. Eu ainda prefiro e muito o mangá, galera. Eu acho que a Netflix fez sim um bom trabalho, trouxe novos fãs, mas ainda falta. E se porventura vocês querem entender melhor a interação sexual de Baki com Kozui, que acontece no começo de New Grappler Baki, você pode ler Baki Tokubatsu Ren, escrito e roteirizado por Keisuke Itagaki, e aqui basicamente você vai ver um hentai. Eu nem iria mencionar essa adaptação, mas fazer o quê? Aí, caso você queira ler e se manter 100% informado de toda a ordem cronológica, manda bala. E não, eu não vou trazer esse mangá aqui pro canal, antes que vocês perguntem. Depois entramos em Baki Gaiden Revenge Tokyo, também escrito e desenhado por Keisuke Itagaki. Nós iremos saber rapidamente o que aconteceu com os prisioneiros no Corredor da Morte, onde eles estão e o que estão fazendo. É curto, é sem enrolação, assim como essa menção dele por aqui. Depois entramos em Baki Rama, que também é escrito e desenhado por Keisuke Itagaki, e são as últimas adaptações animadas que tivemos sobre Baki na Netflix. De início, começamos com Oliva Biscuit, que é o grande antagonista, abrindo as alas de Baki Rama. O protagonista invade a prisão na qual o homem mais forte dos Estados Unidos reina. E lá dentro, Baki entende como funciona a hierarquia. Os agentes penitenciários servem às ordens de um único prisioneiro, Oliva Biscuit, mas isso não se deve apenas ao fato de que ele bota a ordem no lugar, mas sim que o próprio Estados Unidos ordenou que assim fosse feito, pois mesmo uma prisão de segurança máxima, onde os armamentos de alto calibre estão apontados, não são o suficientes para parar esse monstro. Se esse absurdo existia, era isso que Baki queria, então ele vai pra cima de Oliva Biscuit e nos apresenta um dos embates mais épicos de toda a franquia. Porém calma, que ainda não acabou, pois logo depois chegamos em Piccolo, o predador de dinossauros que acordou na era moderna. Só que aqui, galera, você deve fazer uma pausa e ir ler o guide do Piccolo, que mostra os eventos na qual apresentaram o personagem e como o encontraram. Esse guide também é chamado de capítulo 10,5, então caso precisem procurar, usem esses meios na pesquisa. Depois vocês vão voltar para Baki Rama e vão continuar com a história de Piccolo, vendo ele causar todo o choque na humanidade, que agora precisava lidar com um bicho que confrontava os dinossauros, os maiores predadores que já existiram. Piccolo podia arremessar um Triceratops pra cima, então imagina lidar com esse bicho na era moderna. É o que acontece nessa saga. E por fim, galera, no final desse mangá, temos o embate épico de Baki contra Yujiro Hama. Temos mais de 60 capítulos de luta, pegando o momento em que Baki chega no prédio até o momento em que eles encerram a luta. É um capítulo mais incrível que outro, na minha opinião. A Netflix não foi capaz de adaptar essa luta de forma feliz, eu fiquei bem decepcionado com o resultado.
Tanto é que se vocês procurarem vídeos sobre meus comentários nessa saga, vocês não vão encontrar. Eu não quis jogar água na cerveja da galera que estava adorando. Eu sei que muita gente chegou nesse canal também pela luta de Baki contra Yujiro, me conheceram daí. E lá vocês conseguiram ter dimensão disso que eu tô falando. O mangá é muito mais detalhado e feliz para apresentar essa luta. E como eu já mencionei em outros vídeos, eu precisei cortar muita coisa daquele vídeo para compilar tudo num tempo razoável. Mais para frente, chegando em ordem cronológica, eu vou refazer essa luta completa, pois eu sei que muita gente me pede isso, então aguardem, pois temos muita coisa para mostrar antes. Em seguida entramos em Bakidou, escrito e desenhado também por Keisuke Itagaki. Nesse período da história, o tédio começou a assolar a humanidade. A luta de Baki contra Yujiro Hama, que era considerada o evento final do mundo, havia acabado. Então o bocejo inevitável tomou conta daqueles que almejavam poder, mas mal sabia eles que Miyamoto Musashi iria ser clonado no mundo atual. E uma era de terror surgiria para muitos. Inclusive, agora vai um spoiler que eu vou pedir para o Apo colocar aqui na tela, o momento que você precisa pular pro vídeo, caso não queira saber demais. O que acontece, galera, é que um dos eventos mais traumáticos é jogado na nossa cara. Miyamoto Musashi mata Hetsu Kaiô e entramos no Gaiden de Hetsu, e agora vive num Isekai. Esse que é escrito por Keisuke Itagaki e Hara Daisuke. Já a arte fica com Murai Eiji. E aqui, pessoal, a lore mais fantástica é expandida para o mundo de Baki. O que existe nesse mundo mágico? Quais seres mitológicos que habitaram na Terra está nesse Isekai? Muita gente acha que esse Gaiden não é canônico por fugir muito da proposta, mas não, galera, faz parte do Bakiverso sim. A proposta é justamente contar sobre o que aconteceu com o Hetsu após os eventos de Bakidou e como funciona esse lado místico do verso. O próximo é Bakidou 2018, escrito e desenhado por Keisuke Itagaki. Aqui continuamos a partir do momento final em Bakidou, que é a chegada de Nomi no Sukune, o guardião do Sumo. Muita gente odeia essa saga porque ela já começa com um novo antagonista desbancando totalmente Oliver Biscuit, e desde aquela época uma birra surgiu contra o Sukune. Mas particularmente eu gosto do arco, pois é inserido o passado de Baki, algo que aconteceu há centenas de anos atrás, com o primeiro Nomi no Sukune. Em seguida já voltamos para o presente e nos será mostrado sobre o segundo Nomi no Sukune, que herdou o Sumo e o poder cavalar de seu ancestral. De tabela também, pessoal, o Sumo é bem explorado. Eu sou um fã da arte marcial, muita gente odeia, eu vejo aí nos comentários toda vez o pessoal zoando o Sumo, porém eu acredito que o Itagaki foi muito feliz para homenagear o Sumo nesse mundo que seus artistas marciais são tão poderosos. Depois disso entramos no Baki Gaiden Gaia e Sikorsky, escrito por Keisuke Itagaki e desenhado por Hayashi Takaki. Esse Gaiden traz a proposta de mostrar pra gente o que aconteceu com um dos prisioneiros no corredor da morte, que é Sikorsky, que foi humilhado por Gaia na arena subterrânea. Então a dúvida vem na nossa cabeça, o que vai acontecer agora? Como Sikorsky, que é um dos homens mais perigosos do mundo, vai reagir? Será que ele vai deixar barato? Mas talvez as coisas não saiam como ele espera. Após isso, entramos em outro Gaiden, que é o do Shiba, chamado Baki Gaiden Hana no Shiharu, escrito por Keisuke Itagaki e desenhado por Omatsu Tomokazu. Aqui a lenda japonesa Shiba Shiharu será explorada. Ele, que é um dos expoentes no meio dos criminosos, terá seu dia a dia exposto para nós. E cada capítulo que lança, pessoal, tem uma coisa mais legal que a outra. Depois disso, finalmente chegamos em Baki Hahen, a atual saga na linha principal. Escrito e desenhado por Keisuke Itagaki, Baki Hahen conta apenas com poucos capítulos no momento em que eu estou fazendo esse vídeo. Mas o que temos de informação no momento nos passa a impressão que Jack Hama deve ser o grande alvo do arco e como será sua escalada até o topo do mundo, a fim de ameaçar o trono que seu pai Yujiro Hama e seu irmão Baki habitam. E galera, esse é o Bakiverso, é isso que pode ser colocado tudo dentro da mesma lore, mas acreditem se quiser, ainda tinha mais histórias para colocar aqui. Porém, como eu disse lá no começo do vídeo, são capítulos comemorativos e derivados. Caso vocês queiram que eu traga mais esses capítulos comemorativos, como o do Pintoman, que eu já trouxe aqui no canal, e vocês viram o quão ridículo é aquela coisa, comentem aí.
Por favor, não saia do vídeo sem deixar um like, se inscreva se ainda não for inscrito e comente quais dessas obras que eu não trouxe aqui pro canal vocês querem ver. Caso queiram vídeos exclusivos que não podemos postar publicamente aqui no canal, é só virar membro, tá um preço baratinho e você vai ter acesso a vídeos de muita qualidade. Todo fã de Baki, eu sempre comento aqui, vai curtir o que está acontecendo em Kingdom Omega nesse momento. Então vão lá, aproveitem. Me sigam no Twitter caso queiram bater um papo comigo, _Jeter, e é isso aí. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e tamo junto.